Beleza. Então é o seguinte, nós estamos estudando sobre o tema do patriarcalismo bíblico, tá? E para abordar esse tema, o que eu vou fazer com vocês é analisar alguns textos bíblicos que são centrais, é fazer uma espécie de teologia bíblica do patriarcalismo, tá? E só lembrando a vocês que, por patriarcalismo, eu não estou dando aqui o mesmo sentido que é utilizado hoje no meio ideológico feminista, tá? Como sinônimo de machismo, ok? Ou de domínio de uma sociedade machista ou machismo estrutural, tá? Por patriarcalismo, eu me refiro a posição de proeminência masculina na sociedade, na família e na igreja, tá? Então, a Bíblia, ela é um livro patriarcal. Em que sentido ela é um livro patriarcal? A Bíblia, ela ensina que que existe um lugar de proeminência masculina na sociedade, na família e na igreja, tá? Só que há um risco muito grande dessa compreensão da proeminência masculina ser deturpada. E por isso é importante que nós analisemos o que a Bíblia fala sobre o assunto. E nos nossos dois primeiros estudos, na verdade, no nosso estudo passado, eu mostrei para vocês, com base no texto de Gênesis, capítulo 2, que, portanto, a proeminência masculina na sociedade, na família e, posteriormente, na igreja, ela advém do fato de que Deus criou o homem sexo masculino, com um elemento central da responsabilidade. Ao homem foi dado a responsabilidade de ser o sacerdote do santuário de Deus, que é a criação. Então, a criação como santuário de Deus, Deus então estabelece o homem como sacerdote desse santuário, ele deve cuidar, ele deve guardar, ele deve fazer as atividades desse santuário, que é a criação de Deus, mas o homem percebe que ele estava só, e Deus então cria a mulher para auxiliar o homem nessa sua tarefa de cuidar, né, de representar e de, portanto, ser responsável pela criação de Deus, no caso, na sociedade, na família, na natureza e por aí vai. Então, essa é a essência, portanto, do patriarcalismo bíblico é o fato de que o homem ele foi criado com um senso de responsabilidade. Tá? Por que existe um patriarcalismo? Qual é a proeminência masculina? A proeminência é uma proeminência, portanto, de responsabilidade. Os homens são os responsáveis. Isso significa dizer que as mulheres não são responsáveis? Não. Isso significa dizer que as mulheres, elas são corresponsáveis. Elas auxiliam, elas são responsáveis com e a partir dos homens, ok? Mas então, meus irmãos, a narrativa de Gênesis, ela prossegue para o capítulo 3, e o capítulo 3 narra agora a queda do homem, tá? Nós não vamos ler aqui todo o texto, eu não acho que há necessidade para os nossos propósitos de ler todo o texto, é um texto já bastante conhecido, ok? Mas eu quero chamar a atenção de vocês a algumas partes desse texto, ok? A primeira coisa, pessoal, que eu quero chamar a atenção de vocês é o fato de que na primeira parte do texto existe uma ênfase na mulher, tá? Então, a serpente, deixa eu
abrir aqui aqui. Então, a serpente, ela procura a mulher. Então, o texto repete de uma forma seguida, ok? Que o personagem central da trama em Gênesis capítulo 3, ou no começo do capítulo 3, passa a ser a mulher, tá? E, e isso é uma forma literária, ou seja, na contagem da história, tá? É uma forma do autor do texto, no caso aqui, Moisés, ele nos informar que Satanás, ele estava consciente, ele percebe esse aspecto esse aspecto da proeminência masculina e do homem como responsável. E é por isso que ele procura a mulher, tá certo? Então, ao procurar a mulher, você já percebe aqui a serpente, no caso Satanás, já começando o seu processo de deturpação da ordem criada de Deus, tá certo? E aí, o que o texto diz aqui? Que a mulher, ela conversa com a serpente e mais para frente, tá? O texto diz que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, a mulher tomou do fruto, a mulher comeu do fruto e a mulher deu ao marido e ele comeu. Então, note aqui essa sequência verbal, que ela toma do fruto, ela come e a mulher, ela é quem dá o fruto para o marido, tá certo? É ela quem passa o fruto para o homem. Então, a mulher, ela é criada como corresponsável, como uma auxiliadora, como alguém que deveria auxiliar o seu marido, ou no caso, o homem, nesse processo de cuidado com a criação de Deus, com o santuário de Deus, que era a sua criação, mais especificamente o Jardim do Éden. E nesse papel, ao exercer esse papel, o que ela faz é servir, é auxiliar o seu marido de forma errada, de uma forma que não era permitida por Deus, que era como? Comendo do fruto e dando para o marido. Só que, e é importante que você guarde essa informação, tá? Que você guarde a informação dessa ênfase na mulher não cumprindo de forma correta o seu papel de corresponsável, de auxiliar o seu marido no cuidado com a criação, tá? Só que o texto nos informa que o homem, então, ele comeu do fruto, ok? E o apóstolo Paulo, pessoal, ele vai nos explicar, lá na sua carta a Timóteo, que a mulher, ela foi enganada pela serpente, mas o homem não, ok? E, e que o fato da mulher ter sido enganada pela serpente e o fato do homem não ter sido enganado, isso tem uma implicação teológica, ou seja, isso tem uma implicação para a humanidade, isso tem uma implicação para a relação do homem e da mulher na sociedade, na família e na igreja, tá? Então, o fato de ter sido a mulher que foi enganada, isso traz como consequência para a criação que a mulher ela deve ser considerada, ok?
E aqui são aqueles momentos que a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai falar para não ser mal compreendido aqui, ok? Mas jaz sobre a mulher uma suspeita maior do que jaz sobre o homem. Que suspeita é essa? A suspeita em relação ao engano, ok? Ou seja, o apóstolo Paulo ele vai argumentar que a razão pela qual ele não permite que a mulher ensine na igreja é porque a mulher ela foi enganada e o homem não. E o que isso tem a ver? O que isso tem a ver é que o apóstolo Paulo ele está argumentando, portanto, ali, que o fato da mulher ter sido enganada implica que a mulher ela deve ser vista como alguém mais suscetível ao engano e, consequentemente, como alguém sob suspeita mais do que ao homem, tá certo? Então, a mulher, ela acaba tendo como consequência uma possibilidade maior de ser enganada do que o homem, tá certo? E isso, meus irmãos, não apenas é uma questão bíblica, não apenas é uma questão teológica, tá? Mas isso é uma questão de experiência, isso é uma questão prática. Se você fizer, por exemplo, uma pesquisa e você for pesquisar, por exemplo, as estatísticas que mostram quais são os públicos preferenciais de golpistas, tá? Então, a quem que os golpistas mais procuram como vítimas? Eles têm uma preferência de procurar mulher e, geralmente, mulheres idosas, tá? Por quê? Porque a mulher, ela é muito mais crédula do que o homem. E o fato da mulher ser muito mais crédula do que o homem torna ela, portanto, mais suscetível a ser enganada do que o homem. E isso, e obviamente, pessoal, que isso não implica que homem não é suscetível a ser enganado, tá? A implicação não é essa. A implicação não é que mulheres são enganadas e homens não são enganados. A questão não é essa a implicação aqui, não. A implicação é que existe uma suspeita agora sobre a mulher no cumprimento do seu papel como corresponsável, auxiliar do homem na responsabilidade pela criação de Deus, ok? E que essa suspeita, oriunda do ato de Eva ter sido enganada e dar o fruto ao seu marido, essa suspeita, então, ela tem consequências práticas, ela tem consequências para a relação do homem e da mulher na sociedade, na família e na igreja, tá certo? E essa consequência, ela vai começar a ser demonstrada a partir do verso 7. A partir do verso 7, nós vamos começar a ver o processo de consequências para a relação do homem e da mulher na sociedade, na família e na igreja, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Algum comentário? Pastor, Pode falar. vocês estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Só ali que eu vi, a escrita ali, e depois, só depois que o homem comeu o fruto, é que os olhos de ambos foram abertos. Ou seja, os olhos da mulher não haviam sido abertos até o homem comer o fruto também. É isso? Isso. Então, essa é uma das primeiras consequências que o texto vai narrar, tá? Esse então aqui, ó,
logo depois da expressão da decisão do homem, que o homem comeu, então abriram-se os olhos de ambos. Isso demonstra, então, que foi depois que Adão comeu que os olhos de ambos se abriram, tá? Por que que isso é assim? Isso na teologia, pessoal, existe um termo teológico que é utilizado para falar sobre isso, que é o termo chamado representação seminal. O que é representação seminal? É o fato de que Adão, ele era o representante de toda a humanidade. Então, Eva veio de Adão. E não apenas Eva, toda a humanidade, posteriormente, veio de Adão. No caso de Adão e Eva, tá? E é por isso, e essa representação seminal, ela implica que há mudanças, há consequências físicas, biológicas e espirituais para a humanidade a partir do pecado de Adão. Ok? Então, quando Eva, ela comeu do fruto, ela pecou contra Deus. Tá? Ela pecou. E quando Adão comeu do fruto, ele também pecou contra Deus. Só que foi quando Adão comeu que as consequências seminais, digamos assim, que o dominó começou a ser derrubado, inclusive sobre Eva. Tá certo? Nesse momento é quando as pessoas perguntam: se a mulher tivesse comido e o homem não, o que teria acontecido? Bem, aí a gente entra num campo que é impossível de se responder. Eu não sei o que teria acontecido se Adão tivesse dito não para Eva quando ela ofereceu, quando ela passou, no caso, o fruto para ele, tá? Eu não sei o que teria acontecido, assim como eu também não sei o que teria acontecido se a mulher não tivesse dado ouvido à serpente. Ok? Mas o fato é esse, é que não apenas Eva, mas toda a linhagem de Adão, do qual nós somos parte, toda a humanidade é parte, acaba sofrendo essas consequências que envolvem consequências físicas, espirituais, sociais, na família e por aí vai, tá certo? E a primeira coisa aqui, pessoal, que o texto fala, né, que os olhos deles se abriram e eles então perceberam que estavam nus, tá? E o que isso significa? O que significa aqui o fato deles perceberem que estavam nus? Qual a implicação disso? O que isso significa, pessoal, é que você tem agora a entrada na relação do ser humano consigo mesmo e com as outras pessoas, a entrada de um elemento que não existia antes da comida do fruto, que é o elemento da culpa, tá? A percepção da nudez é uma percepção da vergonha. Tanto é que um termo mais sutil para as nossas partes íntimas é o termo vergonha, são as nossas vergonhas. Então, quando nós cobrimos as nossas vergonhas, quando nós cobrimos as nossas partes, isso é uma expressão de um senso de que nós estamos cobrindo a nossa culpa, tá? Então, existe a entrada na relação dos seres humanos do elemento da culpa. O ser humano, ele passa a se ver e a enxergar as outras pessoas sob a perspectiva da culpa.
E é por isso que a relação do homem com a mulher, a relação do homem com os outros homens, com a natureza, com a criação, por isso que tudo vai mudar, por causa da entrada do elemento da culpa, certo? Por que o elemento da culpa, ele muda todas as coisas? Porque o elemento da culpa, pessoal, ele traz o aspecto do orgulho, ele traz consigo o aspecto da arrogância, do orgulho, da vaidade, de tudo o que nós agora vamos começar a fazer para cobrir essa culpa. E é isso que o texto vai nos informar a partir de agora, que eles cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja o contraste disso, tá? Com a parte mais embaixo aqui, quando o texto agora vai dizer que, deixa eu ver aqui, deixa eu ver a parte... Cadê a parte que Deus providencia roupa para eles? 3:21. 3:21, tá aqui, ó. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então você percebe que o texto, ele claramente faz um contraste entre a forma como Adão e Eva procuraram resolver a sua própria culpa com a forma como que Deus lida com esse senso de culpa dos seres humanos. Deus vai lidar através da morte, e isso vai ter uma implicação teológica muito forte na Bíblia, tá? De que a forma como Deus trata o senso de culpa e a culpa em si do ser humano é com a morte. Mas a forma como o ser humano trata o seu próprio senso de inadequação, de culpa, é de formas inadequadas, é fazendo cintas, é folhas, são formas inadequadas. E isso, meus irmãos, é o texto de Gênesis nos contando a gênese de todas as nossas crises de relacionamento, tá? Então, por que a masculinidade ela é deturpada? Por que a feminilidade é deturpada? Por que existe a guerra entre os sexos, homem e mulher? Por que o ser humano, por que o homem não... por que tanto o homem quanto a mulher não vivem de forma adequada, não se relacionam de forma adequada? Por que há tanta inadequação na sociedade, na família e na igreja? Isso é assim simplesmente pelo fato de que nós não sabemos lidar nem com a nossa própria inadequação, nem com a nossa própria falha, com o nosso próprio pecado, e muito menos com o pecado dos outros. Ok? Então a entrada da culpa, pessoal, a entrada desse senso de culpa é aquilo que vai prejudicar, portanto, o chamado, a ordenação de Deus para homem e para mulheres na sociedade, ok? Hoje, a razão pela qual nós, homens, temos tanta dificuldade, assim, de fazer o que nós devemos fazer, de cumprir o nosso papel, de realizar aquilo que Deus quer que nós realizemos, é porque nós estamos querendo lidar com as nossas imperfeições e com a imperfeição dos outros do nosso próprio jeito. É porque a gente quer fazer as coisas do nosso próprio jeito.
E fazer as coisas do nosso próprio jeito, pessoal, é uma forma popular, coloquial, de falar de alguém que é conhecedor do bem e do mal. Então, o que é ser? O que é ser conhecedor? Deixa eu mudar a cor aqui para vermelho, né? O que é ser conhecedor aqui? O que é ser conhecedor do bem e do mal? É fazer as coisas do nosso próprio jeito, certo? Então, a lição que eu quero tirar, portanto, aqui desse nosso estudo, aqui desse texto de Gênesis, tá? Semana que vem a gente continua em Gênesis 3, mas a lição que eu quero trazer para os irmãos hoje é a seguinte, é que é da importância, pessoal, que nós, como homens, temos de chamar para nós a responsabilidade daquilo que está inadequado, certo? A proeminência masculina, ela implica que nós, homens, precisamos chamar para nós a responsabilidade da inadequação das coisas. O que nós não podemos é chamar para nós a responsabilidade da solução desses problemas. Qual a diferença? A solução, meus irmãos, para os nossos problemas, das nossas relações, dos nossos problemas como homem, certo? Da sua luta contra a imoralidade, da sua luta contra a raiva, da sua luta contra os ídolos que existem nos nossos corações, a idolatria pelo conforto, a idolatria do prazer, a idolatria do poder, da nossa luta contra a preguiça, contra a arrogância, contra o orgulho, tá? A solução para todas essas coisas, ela precisa vir do Senhor. Ela só pode ser encontrada no Senhor. É o que o texto de Gênesis vai mostrar. É Deus quem deve nos vestir, ok? É Deus quem deve nos vestir. No entanto, nós, homens, precisamos ter um senso de que nós temos a responsabilidade por aquilo que deu errado, certo? A responsabilidade é nossa. Nós, homens, precisamos chamar para nós a responsabilidade por aquilo que está dando errado e que dá errado, ok? E isso tem muitas implicações, a gente vai falar sobre isso, mas algumas delas, por exemplo, é o seguinte, na sua relação com a sua esposa, existem muitos homens que lhes falta a masculinidade devida para chamar a responsabilidade dos problemas, tá? Então, há muitos homens hoje em dia, meus irmãos, que colocam os problemas da casa e da família todos nas costas das suas esposas. Que as esposas, elas são as grandes responsáveis por resolver aquilo que está inadequado no seio familiar, ou na sociedade, ou na igreja, certo? Mas o texto aqui nos mostra, e o apóstolo Paulo vai confirmar, que o fato de que a mulher foi enganada mostra que não é o quadro ideal, que as mulheres sejam, portanto, as responsáveis por corrigir, repreender e exortar, por aquilo que está inadequado na família, na igreja e na sociedade.
entende? No Novo Testamento, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve para os Tessalonicenses, ele diz para eles o seguinte, quando o apóstolo Paulo, quando ele vai falar, ou chamar uma ilustração dele como mãe dos Tessalonicenses, aliás, como alguém que cuida dos Tessalonicenses, ele fala que eu cuido de vocês como uma mãe. Mas no capítulo seguinte, quando ele vai usar uma ilustração de alguém que educa, que disciplina, que corrige, ele utiliza a imagem do pai, que eu, como pai, educo vocês. Por que Paulo faz isso? Isso é uma questão cultural, porque naquela época eram os homens. Não, isso é uma questão teológica. E qual é a questão teológica aqui? É que o fato da mulher ter sido enganada mostra que o quadro ideal para lidar com as inadequações oriundas do pecado, ela precisa estar sobre os homens. Isso é uma proeminência masculina. Isso é uma responsabilidade masculina. É lidar com o que está errado. Tá certo? Então, Deus é quem nos chama a responsabilidade de lidar com o que está errado. Você vai ver que aqui no verso 9 é dito, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Então, quando Deus vai pedir satisfação no que está errado, Deus procura o homem. Satanás procurou a mulher. Deus procura o homem. Satanás procura a mulher para desordenar aquilo que Deus havia ordenado. E Deus procura o homem para reordenar aquilo que foi desordenado, tá certo? Então, vamos meditar, vamos pensar nisso. Se você tem, por exemplo, no seu casamento, isso acontece com muita frequência nos nossos relacionamentos, tá? O marido tem um problema ali com a esposa, ok? E ele tá ali com um problema com a sua esposa e tal, eles brigam, né? Uma situação assim de discussão, eles brigam. E aí a mulher, como normalmente acontece, a mulher fica ali calada no canto dela, e o homem fica calado no canto dele, depois, e fica os dois ali, sem se falar direito, fica os dois ali brigados, bicudo um com o outro, um esperando o outro ver quem é que vai tomar a atitude, tá certo? E o que eu lhe digo é o seguinte, sempre, é sempre o homem quem tem que tomar a atitude de resolver. É sempre, tá, pessoal? Resolver é coisa de homem, ok? Proeminência, o patriarcado bíblico envolve, então, o senso de que a nós homens, nos foi dado a responsabilidade por aquilo que está errado e que precisa ser reordenado, tá bom? Falem aí, dúvidas, questionamentos? Todo o estudo está rico de informações, mas uma coisa que sempre me passou tão batido e agora se destacou aí é esse ponto de Satanás procurar a mulher e Deus sempre procurar o homem. Uma coisa, né, que sempre me passou despercebido, além de tantas riquezas que foi apresentado aqui nesse estudo. Interessante essa observação. E lembrando que Satanás procura a mulher para
desordenar aquilo que Deus havia ordenado, e Deus procura o homem para reordenar aquilo que foi desordenado. Certo? Inclusive, pastor, nos dias de hoje, realmente foi desconstruído, né? Ou pelo menos está sendo desconstruído essa imagem, né, do homem ser realmente o cabeça, o líder, né? Você vê desde os desenhos animados, você vê eles ridicularizando os homens e evidenciando as mulheres, né? CEO da empresa, o homem é aquele que é o Lulu da história, e coisa e tal. Então já estão construindo uma ideia para as crianças que é assim que funciona. Já com essa ideia mesmo, já de desordenar realmente, essa é a palavra, né? E isso já vem desde Gênesis aí, ó. Uma vez eu lembro, na época que eu tinha Twitter, que eu fiz uma postagem lá, perguntando assim, você está aqui em casa, dormindo com a sua esposa, e você escuta um barulho de alguém arrombando a porta da sua casa. Quem se levanta para ver o que está acontecendo? E para minha surpresa, pessoal, teve muita gente que disse, teve muitos maridos que disse que mandaria a esposa. Para minha surpresa, tá? E por que que eles disseram isso, que mandariam a esposa? Porque eles disseram, não, porque a minha esposa, ela é mais corajosa do que eu. Ou então, porque a minha esposa... alguns casos é até justo. Teve um dos casos lá que o rapaz disse que a esposa dele era policial e por isso ela tinha o direito de usar arma, tá? Para defender. Então, mas ainda assim, essa é uma pergunta que nos faz refletir. E nos faz refletir o quê? Por que que na nossa... Por que que é uma coisa quase que inata da humanidade a ponto da gente achar esquisito quando alguém diz, se uma pessoa estiver arrombando a porta de casa, eu mando a minha esposa. Por que que é uma coisa quase que inata a gente ter esse senso de que se alguma coisa de errado está acontecendo, é o homem que precisa tomar a frente para resolver, certo? E isso vem da queda, isso vem desde a queda, que a mulher, ela foi enganada pela serpente. Então ela entrou num estado de inadequação para auxiliar o homem, ou de inadequação não, de suspeita, no auxílio do homem quanto à responsabilidade de cuidar da criação, certo? Essa suspeita, obviamente, não implica exclusão total, obviamente que não, mas implica sim um estado de suspeita. Ou seja, se você manda a mulher para ver o que está acontecendo, pode até ser que dê certo, pode até ser que ela consiga assustar o bandido e o bandido ir embora. Mas o mais provável é que ela não vai conseguir lidar adequadamente com essa situação, ok? Eu estou usando isso só como exemplo para dizer que, portanto, é quase que uma questão inata de que o senso de culpa e, portanto, o senso de que existe inadequação, existe coisas erradas acontecendo na criação de Deus, o homem, ele é chamado a assumir a responsabilidade também sobre isso, tá? E uma das implicações disso, para a igreja, por exemplo, é que o homem é quem é o responsável pelo ensino na igreja, por corrigir, repreender e exortar. O homem é o responsável na família pela educação, o caminho ético, moral que existe na família. E os homens é quem são os responsáveis pela condução moral, ética, também da sociedade. Tá? Por isso que
a maioria esmagadora dos juízes, dos governantes, dos coronéis, dos comandantes de exércitos, dos que batalham no campo de batalha, são homens. São homens. Porque é o homem que tem a responsabilidade primária de lidar com o que está errado. Entenderam?